Galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online! Um forte abraço para a galera do Marizinha Félix Teixeira, lá de Volta Redonda, e a galera do Dr. Elvino Alves Ferreira, de Barra Mansa, e aos fãs do canal História Dinâmica. Hoje vai ser uma aula diferenciada, gente. Uma aula sobre futebol. Quase todo mundo acha que entende de futebol nesse país. Então hoje eu vou escalar o Botafogo ideal, gente. O meu time ideal de todos os tempos do Botafogo. Ninguém sabe que eu sou botafoguense, né, galera? E hoje é uma data especial para o Botafogo. É o dia da fusão do Clube de Regatas Botafogo com o Botafogo Futebol Clube. Num jogo de basquete entre essas duas instituições que tinham o nome de Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, no intervalo do jogo morreu o jogador Albano do Botafogo Futebol Clube, quando o placar estava 23-21. E após a morte desse jogador, o presidente dos dois clubes resolveram que a união do Botafogo era fundamental, seria a maior vitória, né? Após a morte de Albano, a união do Botafogo. Aí surgiu o Botafogo de Futebol e Regatas com a estrela solitária. Campeão no futebol, campeão no remo, campeão no aeromodelismo, campeão no vôlei, no polo aquático e em vários esportes. Noutros esportes, sua fibra está presente. Um forte abraço a todos os meus amigos botafoguenses em todo o Brasil. Então, galera, vamos ao que interessa, né? Eu não vou falar especificamente da história do Botafogo hoje. Hoje nós estamos naquele quadro de escalar o melhor time de todos os tempos do Botafogo de Futebol e Regatas. Num vídeo anterior eu escalei o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora eu vou escalar o Botafogo de Futebol e Regatas. No próximo vídeo do canal será o Clube de Regatas Flamengo e, por último, o Fluminense Futebol Clube. Então vamos ao que interessa, galera. Vamos à escalação desse Botafogo de todos os tempos. Prepare-se que vocês vão ver um timaço aí, galera. Uma seleção que pode jogar contra qualquer time do mundo. Messi e Cristiano Ronaldo que se cuidem. Vamos lá, galera. Esse aqui é o time do Botafogo, campeão brasileiro de 68. O Campeonato Brasileiro tinha o nome de Taça Brasil. O Botafogo ganhou de 4-0 a final contra o Fortaleza. Então vamos ao que interessa. Tem alguns jogadores aqui que fazem parte dessa seleção do Botafogo, mas vamos ao que interessa. Então, galera, vamos lá. Vamos de goleiro agora. Vamos começar a escalação. Já começou uma disputa acirrada aí. Jefferson, que foi goleiro da seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2014, defendeu até pênalti do Messi, galera. Foi campeão pelo Botafogo em 2010, 2013 e 2018, campeão carioca, campeão brasileiro da Série B em 2015, tenho que citar porque realmente para se tornar ídolo de um clube tem que estar nos momentos bons e ruins. O Wagner, esse esteve no melhor momento que eu vi do Botafogo. Em 93 ele foi campeão da Copa Comebol, equivalente à Copa Sul-Americana de Futebol, campeão brasileiro em 95, campeão em 96 do torneio municipal, Taça Cidade Maravilhosa, campeão carioca em 97, fechando com chave de ouro, campeão do torneio Rio-São Paulo de 98. E o Manga, goleiro da década de 60 do Botafogo, campeão 61, 62, 67, 68, campeão carioca, campeão da pequena Taça do Mundo 67 e 68. Então o Manga, ele participou da fase áurea do Botafogo, que disputava ali com o Santos quem era o melhor clube do futebol brasileiro e em determinado momento até do mundo, porque o Botafogo e o Santos eram a base da seleção brasileira. Quem foi escolhido? Vamos lá, tá difícil aqui só tem fera. Eu selecionei o Manga, O Manga é o goleiro histórico do Botafogo por tudo que ele fez, ainda disputou a Copa do Mundo de 66. A fase áurea do Botafogo na década de 60, então o goleiro titular dessa seleção do Botafogo só poderia ser o grande Manga.
Mas os reservas ali, eles dão conta do recado. Vamos de lateral direito. Lateral direito, Josimar, que jogou de 81 a 89 no Botafogo, foi campeão carioca em 89, uma fase de jejum do Botafogo, mas 89 foi fundamental. Disputou uma grande Copa de 86, né? Ele foi convocado posteriormente e ganhou a vaga do Edson, né? O Leandro foi cortado, que era o lateral cotado para ser o titular absoluto. O Edson era o reserva e ele foi convocado e acabou assumindo a vaga de titular. Paulo Roberto, que eu já tinha citado lá no Vasco, lateral do cruzamento certo, campeão carioca em 90 pelo Botafogo. E Carlos Alberto Torres, o Capita, jogou em 71 no Botafogo, foi vice-campeão carioca, né? Um título que, tipo assim, o juiz admitiu que ele garfou o Botafogo, mas Carlos Alberto Torres dispensa comentários, é o Capita, né? E vamos ao vencedor. Apesar de ter jogado só em 71 no Botafogo, eu coloquei o Carlos Alberto Torres. Eu pensei muito, eu pesei entre Josimar e Carlos Alberto Torres, mas seleção de todos os tempos são os melhores. Então vamos de Carlos Alberto Torres. Teve sua importância para o Botafogo, até posterior como técnico, né? Os zagueiros, só fera. Mauro Geraldo Galvão, que estava lá na do Vasco também, na disputa, e ganhou do Vasco, tanto a seleção principal quanto a minha seleção. Wilson Gotardo, Gonçalves, Sebastião Leônidas, zagueiro da década de 60, né, 67, 68, né, campeão. Basso, um argentino que passou na década de 50 rapidamente pelo Botafogo. E Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, dispensa comentários, só usou duas camisas, a gloriosa camisa da seleção brasileira e a gloriosa camisa do Botafogo. Ele só vestiu duas camisas na sua vida, essas duas camisas. E eu coloquei ele, vocês vão perguntar, ele era lateral esquerdo. Eu vou explicar por que os historiadores botafoguenses, os especialistas em Botafogo, dizem que o Marinho Chagas era um grande lateral também. Então, se o Nilton Santos entrasse, ele é hors concours. E ele jogou de zagueiro muito bem também. Então, eu coloquei o Nilton Santos como zagueiro para dar uma chance para o Marinho Chagas e os outros grandes laterais do Botafogo. Que o Botafogo teve outros grandes laterais esquerdos. Então, vamos lá aos zagueiros titulares dessa grande seleção alvinegra. Zagueiro capitão Wilson Gotardo, que foi bicampeão carioca pelo Botafogo e campeão brasileiro, né? Ele era um líder nato, né, nos times que ele passou. Ele jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo, jogou no Guarani, então ele era um líder nato. Então ele está nessa seleção do Botafogo também, galera. O outro é o grande Nilton Santos, né, que joga tanto na lateral esquerda quanto na zaga. O apelido dele era simplesmente enciclopédia do futebol. Está na seleção de todos os tempos do mundo, da FIFA, né, ele e o Garrincha. Então esse dispensa comentários, é uma lenda. Foi o primeiro lateral a avançar, né, a ter a questão de avançar tipo um ala, né. Tem até uma história dele que o técnico em 58, Vicente Feola, ele fez um gol contra a Áustria. O Vicente Feola falou, não vai. Ele levantou e depois, quando o Nilton Santos fez o gol contra a Áustria, ele aplaudiu o Nilton Santos. Parabéns, Nilton Santos. É uma história do grande Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. Lateral esquerdo, né? Como eu disse, o Nilton Santos ele ficaria tanto na zaga quanto na lateral esquerda. Então, lateral esquerdo, eu coloquei Marinho Chagas, lateral do Botafogo da década de 70 até 80. Rildo, que jogou na primeira fase daquele timaço da década de 60, 61, 62, foi campeão do Rio São Paulo, bicampeão carioca. Valtencir, que ficou na segunda fase, 67, 68. Né? Aquele bicampeonato, bi da Taça Guanabara, quando a Taça Guanabara era um título à parte. Né? Campeão daqueles torneios de 67, 68, 70, a pequena Taça do Mundo, que o Botafogo até colocou como mundial. Né? Se não é mundial, um torneio de muita importância, que o Botafogo ganhou o Benfica, ganhou a seleção argentina, ganhou grandes times daquela Barcelona numa final também, né? Ganhou o Barcelona de 3-2 em 67,
Então, eram os títulos que tinham importância naquela época. Muitos times largavam a Libertadores, largavam os campeonatos aqui para ir disputar esses torneios, né, que tinham Real Madrid, Barcelona, entre outros, Benfica, que era uma seleção com o Eusébio, e o Botafogo disputava esses títulos aí, e o Rildo não, o Valtencir ganhou esses títulos aí com o Botafogo. O Valtencir morreu aos 31 anos, ele não é muito falado, foi um acidente de trabalho no jogo ele jogava pelo Colorado do Paraná e morreu aos 31 anos, né? Triste isso, mas ele está entre os maiores do Botafogo. E quem venceu foi Marinho Chagas, a bruxa, né? Chamava ele a bruxa, né? Para cabelo louro. E ele era um grande lateral, né? Segundo os relatos, ele também era um grande lateral de muita técnica. Então, por isso, para você ter a ideia, tiraram o Nilton Santos para o Marinho Chagas entrar nessa seleção, né? Tudo que eu vi sobre o Botafogo, que eu li, o Marinho Chagas tinha que integrar a seleção, né? A seleção do Botafogo. O meio-campo. E aí o bicho pega, amigo. Aí tem muito jogador bom, muito craque no Botafogo, no meio-campo do Botafogo. Olha só, Didi, campeão carioca 57, 61, 62, campeão do Rio São Paulo, Gerson, campeão brasileiro, capitão do título carioca de 68, 4-0 em cima do Vasco. Paulo César Caju, campeão brasileiro de 68, campeão daqueles torneios que eu falei, junto com Gerson, né, as pequenas taças do mundo. O Mendonça, que pegou uma fase de jejum do Botafogo, mas ele jogava muito. Um meia que, né, meia clássica, camisa 10, que não existe quase, né, hoje em dia no futebol brasileiro. Carlos Alberto Santos, bicampeão carioca de 89, 90 e vice-campeão brasileiro, ele jogava de terno. Eu gostava de ver Carlos Alberto Santos jogando. Ele era volante, mas ele dominava a bola, saía jogando com uma técnica, com uma classe. Carlos Roberto, que era o volante desse time aí do Gerson. Imagina, para ser volante no time do Gerson tinha que jogar bola. Afonsinho, que era um cara que, acima da média, ele é médico, né? Atualmente é médico, e ele jogou também na década de 60, final da década de 60 desse time aí do Botafogo, esse timaço com Gerson, com Paulo César Caju, foi o capitão do título brasileiro, levantou a taça. Tem uma curiosidade sobre ele, que ele foi emprestado, e depois, quando voltou, os caras queriam, na década de 70, que ele tirasse a barba e o cabelão, que não podia. É brincadeira, né? Que absurdo, né, Botafogo? Um cara que jogava bola, você queria ele sem barba. Eu também, então não posso nem falar do Botafogo. Naquela época eu não podia participar do Botafogo. Mas é brincadeira. De Jair, pô, esse cara eu vi jogar, eu vi gol no Maracanã, um golaço de falta que ele fez, que eu lembro até hoje contra o Fluminense. Esse jogava bola, ele era lento, mas ele fazia a bola correr. Ele jogou no Fluminense também, jogou no Flamengo, jogava muita bola o tal do Djaí, cara. Eu acho que ele é muito pouco valorizado no Botafogo. Eu acho que ele jogou muita bola, ele foi campeão em 97 pelo Botafogo, 98 do Rio São Paulo também, jogando muita bola. O Botafogo naquela época tinha muito batedor de falta, era Djaí, Jorge Luiz, Sérgio Manuel, da tio Bebetinho, Túlio. Era um ótimo time, aquele time campeão do Rio São Paulo de 98. Sidorf, dispensa comentários, né? É o mais recente, craque do Botafogo. Jogou 2012, 2013, foi campeão carioca com louvor em 2013, ganhando os 2 turnos. E jogou muita bola o Sidorf. Cada golaço que eu vi desse cara, eu tive o prazer de estar no Maracanã para ver o último gol dele contra o Criciúma de cabeça. O Botafogo ganhou de 3-0 e acabou classificando o Botafogo para a Libertadores de 2014. Né? Então, são esses os caras aí. E tem gente aí que ficou de fora. Né? Tem o Carlos Alberto Dias, tem vários jogadores aí, meia. Zagallo, que jogou no Botafogo, era um grande meia, era um quarto homem que jogava muita bola, né? Era chamado Formiguinha. Então ficou muita gente boa de fora, mas aí fica difícil. Eu selecionei 9 para tirar 3, esse foi meu critério. Vamos lá, o meio campo do Botafogo, que vocês vão gostar, porque isso aí era meio campo que você podia dar a bola para qualquer um, a bola ia chegar lá nos atacantes. Qualquer um queria jogar com esses caras.
Olha aí, ele, o capitão de 68 do título carioca, do bicampeonato carioca em cima do Vasco, ao lado de Jonar Magalhães, Gerson, o canhotinha de ouro, né? Colocava a bola onde queria, lançamento, Copa do Mundo de 70, fez gol, dava lançamento, e é brincadeira, né, Gerson? Você jogava muito e você comenta muito. É brincadeira. Não era, tinha que estar nessa seleção, não tem jeito. O outro era, né, simplesmente um craque de bola, o craque da Copa de 58 foi Didi, não foi Pelé. A folha seca, invenção de Didi, a bola demorava a cair, né? Cair igual uma folha seca. Eu queria que existisse os vídeos dos gols do Didi, que os caras iam aprender muito com o Didi. Né? Ele chegou aí a pé do Maracanã até a casa dele após a final de 57, que o Botafogo ganhou de 6-12 Fluminense. Ele foi a pé com a esposa e a galera do Botafogo. Né? Uma promessa que ele pagou se o Botafogo ganhasse o título. Foram a pé, simplesmente, né? Simplicidade do craque Didi. Ainda foi técnico do Peru na Copa de 70, né? Muito um cara brilhante. Esse também era brilhante, Paulo César Caju. Jogou também no Fluminense, na máquina tricolor, jogou no Vasco, não, jogou no Flamengo, desculpe. Mas era um grande jogador, foi campeão em 68. Né? Apesar desse, foi um dos maiores times do Botafogo de 68. Né, que ganhou tudo, ganhou o Campeonato Brasileiro de 68, ganhou o Carioca, goleando o Vasco, e também ganhou aquele torneio lá que eu falei, o torneio, a pequena Taça do Mundo, que foi lá na Venezuela, contra os maiores clubes, os maiores times e até seleções do mundo. Então, grande Paulo César Caju. Os atacantes, amigo... Meu amigo, aí fica difícil escolher, hein? Né? Como no Vasco, né? O Vasco, tudo bem, mais recente, os atacantes mais recentes, década de 80, Botafogo mais 60 e 70. Mas tem aqui uma galerinha aqui que podia entrar também, né? Mas não entra porque o Botafogo, os caras eram demais. Né? Não pode entrar aqui, não dá para entrar o Dodô, que era um grande atacante, Louco Abreu, nem pensar, né? Nem o Bebetinho, porque o Bebetinho jogou pouco tempo no Botafogo, né? Jogaria numa seleção, né, minha, né, de todos, a minha seleção ele poderia até jogar, mas mesmo assim vocês vão ver lá, fica o suspense se o Bebetinho entrou, né? Garrincha, né? Garrincha, simplesmente Garrincha, né? Na opinião de muitos, o maior jogador de todos os tempos, né? Mas como muitos frisam, o segundo maior de todos os tempos, né? Só perde para o Pelé. Né? Falaram que o Maradona ganhou uma Copa sozinho, entre aspas, que ninguém ganha sozinho uma Copa do Mundo no futebol, que é coletivo. O Garrincha, né, os caras da época, né, próprio Gerson, a galera toda, disseram que ele ganhou a Copa de 62 sozinho. O próprio Jairzinho falou, perguntar, você já viu algum jogador, Jairzinho, que tenha ganho igual o Maradona a Copa sozinho? Ele respondeu, Manuel dos Santos, o Garrincha, ganhou 58 e 62. Mas o que a história diz é que em 62 realmente ele ganhou praticamente sozinho. Fez gol de tudo quanto é jeito. Gol de cabeça, chutando, gol de falta. Então, o Garrincha é um gigante do futebol mundial. Quarentinha, simplesmente o maior artilheiro da história do Botafogo. Ah, tem 313 gols, mas ele só jogou 440 jogos. Né? A média é quase um gol por jogo. Quarentinha, o artilheiro que não sorria. Ele falava, por que você não comemora, não sorri? Porque eu faço a minha obrigação. O gol era obrigação do cara. Heleno de Freitas, que muitos consideram o terceiro maior ídolo da história do Botafogo, né? Um cara que jogava muita bola e lutava pelo Botafogo. Né? Tem uma frase dele, meu Botafogo não é lugar de covardes. Ele não foi campeão, inclusive, que ironia, ele saiu em 48 o Botafogo conquistou o título carioca em cima do expresso da vitória do Vasco. Né? Jairzinho, dispensa comentários, mesmo os mais novos sabem quem foi o furacão da Copa. O único jogador que fez gol em todos os jogos, né? Campeão em 68 pelo Botafogo, que eu falei, brasileiro, carioca e do torneio lá da pequena Taça do Mundo lá na Venezuela. Roberto Miranda, centroavante do título brasileiro de 68. Túlio, dispensa comentários. Túlio Maravilha, campeão brasileiro, campeão do Rio São Paulo pelo Botafogo. Rogério, um ponta direita, que era para ter ido à Copa do Mundo.
né? Ele se machucou. Amarildo possesso substituiu simplesmente, sabe quem, gente? Pelé em 62. E não sentiu o peso da camisa. Amarildo substituiu, porque pô, faz o que você sabe, né? Perguntaram lá pro Newton Santos, falou, Newton Santos, faz o que você fazia no Botafogo. Porque a base era o Botafogo, tinha o Newton Santos, tinha o Garrincha, tinha o Zagallo. Então faz o que você sabia lá no Botafogo, faz o que você faz no Botafogo. Joga com a gente aqui, né? E o outro time era o Santos, que ele estava acostumado também a jogar contra. E Carvalho Leite, que foi o artilheiro lá da década, é o terceiro ou quarto maior artilheiro do Botafogo, foi artilheiro da década de 30 e 40, do tetracampeonato carioca, 32, 33, 34, 35. Então aqui é difícil tirar só 3 atacantes, mas eu vou ter que fazer esse sacrifício. Vamos tirar 3 atacantes. Vamos lá, vamos partir. Ele, vocês já sabiam, eu acho que vocês já sabiam, Garrincha, alegria do povo, né? Ponta direita, mas fazia gol também, é o segundo maior artilheiro da história do Botafogo, né? Ele fazia gols também, mas deixava todo mundo na cara do gol. O próprio Newton Santos, quando jogou contra ele no treino, lá que o teste dele pediu para contratá-lo, porque ele não queria jogar contra. O Garrincha, ele tinha um drible, né? Quando ele ia para um lado, o Gerson falava, ele ia para um lado. Quando ele via, ele já tinha passado por ele, não dava tempo. E ele falou que na final, quando o Gerson era do Flamengo, na final de 62, no 3-0, quando ele falou, ele não vai passar aqui pela linha de fundo. Quando ele viu, o Garrincha passou e ele bateu com o Jordan, que era o lateral que marcava o Garrincha. Então esse aí dispensa comentários, né? Foi campeão do Rio São Paulo pelo Botafogo, bicampeão carioca sendo craque, bicampeão mundial pela seleção brasileira. Então esse aí, em qualquer seleção do mundo ele tá. Ele tá na seleção de todos os tempos da FIFA, junto com o Newton Santos, como eu falei. Esse dispensa comentários. Quarentinha, maior artilheiro da história do Botafogo, 313 gols em 440 jogos, né? Uma média de quase um gol por jogo, 0,70, 0,68. Agora, matematicamente, eu não vou, de cabeça não dá, mas o cara não sorria. O cara foi artilheiro, né? Jogou até 64 no Botafogo, então participou da fase áurea do Botafogo também. Rio, São Paulo, ganhando campeonatos cariocas que naquela época tinha uma grande importância, né? E os torneios que o Botafogo disputava lá fora. Ele ganhou de 57, 61, 62, o Carioca, e ganhou o Rio São Paulo, que era o torneio mais importante da época, em 62. Grande quarentinha, artilheiro que não sorria. Por quê? Porque era obrigação dele. Não sorrir, comemorar. Era obrigação do cara fazer gol. E fazia, né? E o último é ele, o furacão da Copa, ídolo, né? Grande ídolo, né? Dos três é o que está vivo, né? O que hoje ainda exalta a camisa do Botafogo, né? Ele jogou também pelo Cruzeiro, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, campeão brasileiro pelo Botafogo, bicampeão carioca, né? No dia do aniversário do Flamengo, ele fez os gols, o último gol do 6-0 de letra. Então o cara dispensa como é o ídolo, né? É um ídolo. Se o filho dele ouvisse talvez o conselho do pai, ele seria até hoje técnico do Botafogo. Mas ele quis sair, tudo bem. Guarda uma certa mágoa do Jair Ventura, mas tem o pai dele que compensa qualquer mágoa. Né? Jogava muita bola, fez gol de tudo quanto é jeito na Copa e sempre exaltou o nome do Botafogo. Sempre colocou o nome do Botafogo lá em cima. Ele e o Carlos Alberto Torres também, que apesar de ter jogado muito pouco pelo Botafogo, ele sempre exaltou o nome do Botafogo lá fora, né, com Beckenbauer. E o Jairzinho sempre falando bem do Botafogo, embaixador do Botafogo. Se eu fosse da diretoria do Botafogo, eu colocaria o Jairzinho como embaixador do Botafogo, entre outros jogadores mais atuais. Mas o Jairzinho seria um símbolo, né, da história do Botafogo. Já tinha vendido muita camisa retrô do Jairzinho. Pô, ele tá vivo, é uma lenda. Uma lenda viva, cara, que é botafoguense. O cara exalta o Botafogo e a diretoria do Botafogo ela não explora isso. Impressionante, gente. Impressionante. É uma lenda viva. Agora vamos lá.
Agora vamos para a minha, a seleção do Ismael. Né? Aquela é a seleção histórica. Né? Eu pesquisei, analisei números, títulos. Né? Alguns não ganharam títulos, mas pela importância que eles tiveram. Agora não, agora eu vou pelo que eu vi. A galera que eu vi jogar. Né? Aqui é o pôster do título brasileiro de 95. Estava nesse jogo, 55 mil pessoas para Botafogo. Botafogo 2, Wilson Gotardo e Túlio. Santos 1, Giovani. Né? Primeiro jogo, 2-1. Depois o Botafogo empatou de 1-1 lá no Pacaembu e levantou o caneco do brasileiro de 95. Vamos lá. O meu, né? Meu goleiro, né? Que eu vi jogar foi ele, Jefferson Paredão. O Wagner foi um goleiro multicampeão pelo Botafogo. De 93 até 98 ele ganhou vários títulos. Né? Entre título internacional, que ele era reserva, título nacional, titular absoluto, e título regional, né? Título carioca, título estadual e título regional, que foi o Rio-São Paulo, que era um torneio importante na época. Então, o Jefferson é o meu goleiro, porque ele era o goleiro que tinha agilidade, que falhava pouco, goleiro frio. Né? Na decisão lá de 2010 defendeu o pênalti do Adriano, Imperador, defendeu o pênalti do Messi, jogou muito pela seleção brasileira, né? Eu acho que foi injustiçado, podia ter sido titular em 2014, mas é isso. O meu titular é ele, Jefferson, não tem jeito. Lateral direito, jogou de 81 e 89 no Botafogo, ganhou o Campeonato Carioca de 89, entre diversos torneios, como o torneio Palma de Maiorca em 88 em cima do Barcelona, e era um lateral muito ágil. Uma vez eu vi um lance dele contra o Vasco, que ele saiu driblando meio time do Vasco, só que ele perdeu o gol. Depois o Roberto Dinamite, né, como sempre, foi lá e empatou o jogo. O Botafogo estava ganhando de 1-0, ele podia ter feito outro gol e o Roberto Dinamite foi lá e empatou o jogo. Ainda bem que o Botafogo aquele ano foi campeão invicto, né, Josimar? Mas você jogava muita bola. Né? A bebida atrapalhou um pouco a carreira dele, mas ele chegou à seleção, depois jogou no Flamengo e aí sumiu. O Tele Santana que levou ele para o Flamengo em 91. Né? Então, em 90, se eu não me engano. Ele foi lá e o Botafogo pegou o Paulo Roberto, que é outro lateral que eu já exaltei, né? Coloquei lá na seleção do Vasco. Seria o meu reserva aqui no Botafogo, Paulo Roberto. Apesar do Wilson Goiano também ter jogado muito no Botafogo, mas o Paulo Roberto era mais lateral. Mas o titular é Josimar. Tem uma ligação maior com o nosso fogão. Com o meu fogão, né? O nosso, né? Para vocês que são botafoguenses. Então, galera, o zagueiro central é ele, o Wilson Gotardo, capitão do título brasileiro e bicampeão estadual de 89 e 90. Dispensa comentários. Ainda ganhou o importante torneio Teresa Herrera em cima da Juventus. Né? Jogando contra a Juventus, que era campeã intercontinental e era campeã da Europa. Então, Gotardo é o meu zagueiro, segurança. E inclusive ele está entre os zagueiros, o melhor, ele está na seleção de todos os tempos do Fogão. O outro zagueiro, né? Vocês podiam pensar, Mauro Galvão, que eu exaltei tanto lá no Vasco, mas o Mauro Galvão jogou no Botafogo de 87 a 89. O Gonçalves teve uma carreira maior no Botafogo. Né? Ele foi campeão em 90, depois foi campeão brasileiro em 95, campeão 13 em 96, campeão carioca em 97 e fechou com o torneio Rio-São Paulo de 98. Então o Gonçalves tem mais importância histórica para o Botafogo. O Mauro Galvão jogava mais. Mas o Gonçalves também jogava muito. Chegou até a integrar a seleção brasileira na Copa de 98. Era um cara que ele vestia a camisa do Botafogo. Né? Ele virou botafoguense. Ele começou no Flamengo e ele virou botafoguense e ele lutava pela camisa do Botafogo. Um zagueiro também que era vigoroso, mas era técnico, não igual o Mauro Galvão, claro. Que o Mauro Galvão, que eu falei, o melhor que eu vi jogar, pelo menos no Brasil. Né? Mas o Gonçalves, ele encarnava a estrela solitária. Ele vestiu a camisa do Botafogo realmente. Então, para mim, a dupla de zaga ideal, minha ideal, que eu vi jogar, é Gotardo e Gonçalves. Eu diria que é a melhor pelo tempo que jogou. Melhor que Mauro Galvão e Gonçalves. Pelo tempo que jogou, é minha dupla de zaga melhor que eu vi jogar. Né? Que era difícil passar por essa zaga. O lateral esquerdo, gente, é uma curiosidade. Né?
porque eu tive que colocar o Sérgio Manuel e eu tive que aumentar o número de atacantes. Eram 2, eu coloquei 3. Então eu pensei, o Sérgio Manuel, ele é o Coringa, né? Ele joga em várias, né? Pode jogar em qualquer posição ali no meio-campo, também na lateral esquerda. E como o Botafogo, nesse tempo que eu vi jogar, teve poucos laterais esquerdos que eu poderia colocar como unanimidade, né? Eu posso citar o Jefferson, que foi campeão carioca em 97, campeão do Rio-São Paulo em 98. Eu posso citar o Diogo Barbosa, que é mais recente, mas também não teve muito tempo no Botafogo. O Valber, que jogou em 91 e 92, jogava improvisado na lateral esquerda, jogava muita bola, mas ele se notabilizou mais no São Paulo e no Vasco. O Valber jogava bola, era técnico, mas historicamente quem encarnou a camisa do Botafogo levantava o manto alvinegro, a camisa da Estrela Solitária. Quem podia falar sou botafoguense é o Sérgio Manuel. Então eu vou de Sérgio Manuel na lateral esquerda, ele não podia ficar de fora. Grande Sérgio Manuel, campeão brasileiro, campeão do Rio São Paulo, né? Então é o Sérgio Manuel. Agora vamos começar o meio-campo. Bicampeão carioca, vice-campeão brasileiro, Carlos Alberto Santos. Esse cara jogava de terno. Ele era volante, mas ele sabia jogar. Depois foi lá para o Japão, né? E ele ajudou também a desenvolver, né? O Zico, né? Foi para o Japão, depois foi o Carlos Alberto Santos. E ele ajudou a desenvolver também o futebol japonês lá. E ele jogava, ele saía jogando com técnica ali, desarmava na bola. Então, grande, jogava de terno. Como o pessoal diz hoje, pouca mídia e muito futebol do Carlos Alberto Santos. Veio lá de Goiás, né? O Botafogo tem essa ligação com Goiás, né? Túlio, Wilson Goiano, Carlos Alberto Santos, o Valdeir. Tem uma galera que vem de Goiás lá que cai como uma luva no Botafogo. É uma tradição, né? Que venha outro goiano. Esse para mim jogava muita bola, o tal do Djair, cara. Pô, ele era um pouquinho lento, mas pô, ele colocava a bola onde queria. Ele batia muita falta. Eu fui a um jogo lá que eu tô até repetindo o que eu falei contra o Fluminense, que ele acabou com o jogo, ainda fez um golaço de falta no ângulo. Então o Djair era um cara que jogava muita bola, apesar da lentidão, mas ele, com o passe dele, ele podia dar velocidade ao jogo. E no meu time ideal jogava. Carlos Alberto Santos ficava na marcação e o Djair só distribuindo, né? Você vai ver que meu meio-campo é técnico, né? Dá para jogar contra o Vasco, né? Dá para bater de frente ali com o Vasco. Ia ser um jogão. O Vasco, eu acho que até, né? O Vasco que eu vi jogar, né? O Vasco que eu vi jogar com o Botafogo que eu vi jogar, o time do Vasco é mais técnico, time melhor. Mas o Botafogo também, por ter um time técnico também, ele poderia igualar ali na raça, né? Com Gotardo e Gonçalves, Jefferson no gol. Seria um jogão, cara. Agora, o time de todos os tempos, eu acho que o Botafogo, o Vasco poderia bater de frente, mas aí eu acho que ia dar Botafogo. Seria, né, um exercício, porque nunca vai poder existir, esses jogos não existirão, né? Então vamos lá. Não vamos debater muito, né? Quem era melhor ou... Vamos lá. Vou fazer a minha seleção do Botafogo. Vamos ater ao tema. Seedorf. Esse dispensa comentários, né? Esse foi mais recente, né? Foi campeão, como eu disse, carioca em 2013 e ajudou o Botafogo a chegar na Libertadores de 2014. Esse aí, ele chutava muito bem, tinha um ótimo passe, né? Ele começou como volante, mas no Botafogo já jogava de camisa 10, né? O time era azeitado, né? Até Vitinho jogava, né? A galera do Flamengo reclama do Vitinho, mas o Vitinho nesse time aí jogava a bola com o Seedorf, jogou muita bola, fez muito gol Vitinho, né? Felipe Gabriel, o time jogava. Lodeiro, o Uruguai Lodeiro, né? O time fazia gol, jogava bonito, fez grandes jogos. Então Seedorf no meu meio de campo para bater de frente com a galera lá dos outros times, porque meu meio campo é técnico. Vocês estão vendo, Carlos Alberto Santos, volante, mas muito técnico. O Djair dispensa comentários, o cara era muito técnico. E o Seedorf que dispensa comentários também. Chute, bom passe, né? Velocidade no jogo, não precisava correr muito,
mas ele colocava velocidade no jogo. E aí eu fecho o meio campo aqui, porque eu vou partir para cima dos adversários, com 3 atacantes. O primeiro deles é ele, o Pantera. Né? O Pantera, né? Eu não teria como não colocar, né? O título brasileiro, ele ganhou o estadual também, jogou muita bola, velocidade, explosão, gols que ajudaram o Botafogo a esse título brasileiro. E uma dupla espetacular com ele, né? Vamos lá, vamos ao próximo jogador que fez dupla com ele. Ele não podia faltar, né? Túlio Maravilha, né? O artilheiro do Botafogo, né? Na década de 90. O grande Túlio Maravilha, artilheiro, que a bola procurava ele. Na verdade, é o que eu falo, é o que eu digo para as pessoas, a bola não procura. Ele sabe se colocar, ele tem inteligência para poder saber onde que a bola vai parar. Ele sabe se posicionar. Inteligência espacial, a chamada inteligência espacial. O Túlio tinha essa inteligência espacial, até tem hoje. Se deixar ele ali no campo, ali, mesmo com idade avançada, ele vai saber onde a bola vai cair. Vai fazer de vez em quando os golzinhos. Artilheiro não perde o faro de gol. E ele é o jogador, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou também o Torneio Rio-São Paulo com o Botafogo. Jogou no Corinthians também, jogou no Fluminense, mas não teve o mesmo brilho. Veio lá de Goiás, no Goiás ele foi artilheiro do Brasileiro, no Botafogo ele foi 2 vezes artilheiro do Brasileirão, e ele, Túlio Maravilha, é o meu artilheiro. E para fechar esse ataque, para dar velocidade pela esquerda, né? Pela direita, nós temos Donizete, centroavante matador, ele, Túlio Maravilha. Então eu fecho esse meu Botafogo de todos os tempos com ele, Valdeir, The Flash, né, para colocar o ataque do Botafogo em alta velocidade, né, tendo Donizete por um lado, Valdeir do outro, porque nós temos um Túlio, um matador. Se alimentar esse ataque, vai sair muitos gols. Então esse time, né, é um excelente time, né, o melhor time que eu... Né, meu time ideal dos jogadores, né, como eu disse quando eu fiz o vídeo sobre o Vasco, eu comecei a entender um pouquinho de futebol e em 86, a gostar de futebol e acompanhar. Então esses são os jogadores, né, de 86 para cá, que eu acompanhei no Botafogo, né, e que eu acho que formaria o time ideal do Botafogo. Eu vou fechar com o técnico, né, técnico histórico e o técnico do meu time ideal. O técnico do time histórico do Botafogo, né, da seleção do Botafogo, seria entre Zagallo e João Saldanha. João Saldanha, pela história que ele tem no Botafogo, né, ele quase foi o técnico da seleção de 70, e o Zagallo, que foi multicampeão pelo Botafogo no final da década de 60, 67, 68, bicampeão carioca, bicampeão na Taça Guanabara, quando era um título à parte, era um campeonato à parte, o campeão brasileiro e campeão daqueles torneios que eu falei, né, da pequena Taça do Mundo, né, lá na Venezuela. Então, o meu técnico da seleção do Botafogo, do time do Botafogo de todos os tempos, é o Zagallo. Toda a sua história, também com a seleção brasileira, que ele foi campeão como jogador, como treinador e como coordenador técnico. E o meu técnico do meu time, né, eu ficaria entre Valdir Espinosa, que em 89 ele ganhou um título que o Botafogo não ganhava há 20 anos, título carioca, que ficou muito tempo sem ganhar, e o Paulo Autuori, que ganhou o título brasileiro. Eu fecho com o Paulo Autuori, né, pelo título brasileiro. Né? Posso citar também Carlos Alberto Torres, que foi técnico em 93, campeão da Conmebol, que é equivalente à Copa Sul-Americana, mas eu vou fechar com o Paulo Autuori. Então, meu técnico do time de todos os tempos é o Zagallo, e do time ideal que eu vi jogar é o Paulo Autuori. Galera, se vocês gostaram, curtam, comentem, né? Se inscrevam, compartilhem. Se não gostaram também, deixe seu comentário. De repente eu escalei o Botafogo, não escalei tão bem o Botafogo. Então vocês façam seus comentários, né? O futebol, né, é democrático. Cada um tem uma opinião. Faltou um jogador, mano. Pô, cadê esse cara? Então coloca lá no comentário para eu saber. Eu fico curioso para saber se vocês gostaram do vídeo. Podem comentar à vontade lá. Então, galera, um forte abraço e até a próxima.